peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Hoje nós estamos celebrando a festa dos Santos Apóstolos, São Simão e São Judas. São Judas Tadeu, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Simão figura em 10º lugar na lista dos apóstolos. Dele se sabe apenas que nasceu em Caná e que tinha o denominativo de Zelotes. Judas Tadeu, Judas, do sobrenome Tadeu, conhecido São Judas Tadeu, é o apóstolo que na última ceia perguntou ao nosso Senhor Jesus Cristo por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo. É uma perícope que encontramos no Santo Evangelho segundo João, da pergunta de São Judas Tadeu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que razão se manifestava aos seus discípulos e não ao mundo? O nosso Senhor Jesus Cristo se manifestando naquela noite santa, que instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e o novo mandamento, e lavou os pés dos seus discípulos. E Judas Tadeu pergunta: por que razão manifesta a nós e não ao mundo? O Senhor manifesta-se a todos. E naquela tarde santa, os apóstolos entenderam que estava manifestando somente a eles. E Judas Tadeu fez essa pergunta. E hoje, em vários lugares pelo mundo afora, encontramos paróquias de São Judas Tadeu, santuário de São Judas Tadeu. Como comenta São Cirilo de Alexandria: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. Semelhantes às lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecesse e iluminasse não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo. Os homens e habitantes da terra. É verdadeiramente aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Pois nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado, antes de todos os outros, os seus discípulos. Os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma
como foi enviado pelo Pai. Mostrou assim, ao mesmo tempo, a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado. Como também, parece-me, sugerindo a meta da vida apostólica, o nosso Senhor Jesus Cristo designou os seus apóstolos, designou os seus discípulos e designa a todos nós e envia a todos nós com poder e autoridade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas o Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, desta festa dos Santos Apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, o nosso Senhor Jesus Cristo escolhe os seus 12 apóstolos, concedendo-lhes os nomes e enviando-os com poder e autoridade para curar todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Primeiramente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo se recolheu em oração. Passou a noite em oração. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, passou a noite toda em oração a Deus. Nós vemos desta perícope a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que se recolheu em oração. E assim, todos nós temos que se recolher em oração como nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor passou a noite toda em oração. E ao amanhecer do dia,
chamou os seus discípulos, que ele os tinha escolhido, e escolheu 12 entre eles, e escolhendo esses 12, concedeu o nome a cada um deles, o nome de apóstolos, e a cada um desses 12 concedeu-lhes o nome. Simão tinha o nome de Simão, e o Senhor colocou o nome de Pedro. Pedro, que vem de pedra, não pedra vem de Pedro, como comenta Santo Agostinho. Pedro vem de pedra, para que todos nós permaneçamos na rocha que é Cristo Senhor. E seu irmão André, e depois Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Tiago e João. João, o discípulo mais próximo do Senhor, aquele que na noite santa de quinta-feira chorava nos peitos do Senhor. O que escreveu o Santo Evangelho segundo João, que vemos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele, o Deus Salvador, escreveu as cartas católicas, o amor de Deus, e o Apocalipse, a revelação de Deus entre nós. Quem persevera e busca verdadeiramente a Deus, sai vitorioso, que Ele faz novas todas as coisas. E depois Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu, que se chamava Natanael. E depois Mateus e Tomé. Mateus, que era um cobrador de impostos, que quando o Senhor viu ele primeiramente, o Senhor chamou: segue-me. Mateus, qual era o nome de Mateus? Mateus se chamava Levi. E Tomé, aquele que proclamou: meu Senhor e meu Deus. Proclamou a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Simão, o que nós estamos celebrando hoje também. E depois Judas, filho de Tiago, que é Judas Tadeu, aquele que na noite santa de quinta-feira perguntou: Senhor, por que manifesta a nós e não ao mundo? E depois o nosso Senhor Jesus Cristo, Judas o Iscariotes, aquele que traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Como é triste! E desesperou da misericórdia de Deus. Como é triste! O Senhor escolheu os 12, e um dentre eles foi o traidor. E na realidade, em nosso cotidiano, quantos Judas nós encontramos nas comunidades pela sociedade? E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu os 12 e depois desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, ensinando, enviando-os. E lá estavam muitos de seus discípulos, que ele os tinha escolhido. E grande multidão de toda a região, de toda aquela região, Jerusalém, Judeia, do litoral, Tiro, Sidônia, de toda aquela região, vieram para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas grandiosas estavam acontecendo. O reino de Deus chegou. E muitas pessoas vieram para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que venham para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas grandiosas estão acontecendo. Venham com fé. Venham e permaneçam em Cristo Senhor. E todas as pessoas eram curadas. Que o poder de Deus agindo
a misericórdia de Deus agindo. Todas as pessoas eram curadas interiormente e curadas fisicamente. E as pessoas que estavam sofrendo por espíritos malignos, os espíritos malignos eram derrotados. É o poder de Deus agindo, a misericórdia de Deus agindo. E o nosso Senhor Jesus Cristo curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, libertando todas as pessoas. E a multidão todas as pessoas procuravam tocar em nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade em nosso cotidiano é adorar a Deus com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento. Que as pessoas viam a força que saía de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele curava a todos. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura e pela libertação de todas as pessoas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é muito bonito no Santo Evangelho de hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo se recolheu em oração e depois chamou 12 dos seus discípulos, concedendo-lhes o nome de apóstolos, e enviou-os com poder e autoridade para curar todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas. E hoje Ele envia a todos nós com poder e autoridade, que somos batizados e enviados. Saiamos, oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura de todas as pessoas que estão enfermas. Oremos com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura física, pela cura interior de todas as pessoas. Que depois que o Senhor enviou os apóstolos com poder e autoridade, o Senhor realizava os milagres, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somos todos nós. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todas as pessoas sejam curadas. E vamos agir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, e saibam orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todas as pessoas, em todos os meandros da sociedade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados,
venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido ao vosso socorro. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos envia com poder e autoridade. Oremos com fé pela cura, pela libertação de todos os entes humanos em todos os meandros da sociedade. E estejamos juntos em unidade e em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus e rezando uns pelos outros, cuidando uns dos outros e vendo novas todas as coisas.